Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Hoje nós estamos aqui com mais um conteúdo no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje a gente vai falar sobre dicas para priorizar suas tarefas, para você poder ter mais resultado aí nos seus negócios, na sua empresa. Você que está com dificuldade, muitas vezes, de encontrar um caminho, pode ser pela falta de priorização, pode ser pela falta de saber o que precisa ser feito agora. Eu vou te mostrar aqui uma técnica, algumas dicas aqui para poder te ajudar nessa sua trajetória que a gente sabe o quanto é difícil. Então fica até o final com a gente que eu sempre deixo para você aqui um plano de ação para você já poder colocar logo em operação tudo que a gente coloca aqui como dica para você. Vamos então ao cenário de hoje. Você muitas vezes pode estar cansado aí de fazer tudo que você está fazendo porque você vive apagando incêndio, parece que vive na correria, vive aí no dia a dia, transtorno, muito caos e muitas vezes ao final do dia parece que você não realizou nada, não consegue desenvolver aí o que de fato você precisa fazer. Então isso muitas vezes acaba complicando porque você não está avançando nos seus grandes objetivos, que é fazer sua empresa crescer, que é fazer o seu negócio avançar. O segredo de tudo isso, né, a gente pratica isso constantemente, a gente ajuda as empresas, a gente ajuda os empresários, é em focar no que precisa ser feito. Para isso, é legal a gente priorizar as nossas tarefas, a gente entender o que precisa ser feito. E aí a gente vai conseguir o quê? Recuperar o controle do nosso dia a dia, porque o que parece muitas vezes é que o dia toma conta, o dia faz o que ele quer. E na verdade você tem que inverter isso, você tem que mudar isso. E a gente muitas vezes acaba até vivendo, né, como se fosse um hábito isso, né? Deixando a vida me levar, deixando aí o dia a dia acontecer, e aí você acaba perdendo várias oportunidades, perdendo tempo, perdendo vida. Então reassuma o controle do seu dia a dia, reassuma o controle das ações que precisam ser feitas dentro dos seus negócios, para que você consiga de fato aí fazer o que precisa ser feito. E a pergunta é, você quer mesmo ficar desse jeito? Você quer ficar nesse cenário, nessa dificuldade de realização, nessa dificuldade muitas vezes de encontrar o caminho certo das coisas? Eu acho que não, né? Então por isso que você está aqui, então vamos olhar com detalhe aqui tudo que a gente está propondo para você. Inclusive, se for necessário, reveja esse vídeo muitas vezes para poder te ajudar. Deixa dúvidas aqui para a gente poder te responder, para a gente poder te auxiliar. Tá bom? A priorização das tarefas não é apenas você listar um monte de atividades, um monte de tarefas. É sobre você conquistar de fato em um equilíbrio, uma paz de espírito, ao final do dia saber que você está avançando, saber que você está realizando o que precisa ser feito. É isso que a gente está propondo aqui. Não é simplesmente você ficar ocupado. Ocupado qualquer um fica, é você de fato se ocupar com tarefas que fazem sentido, que vão te ajudar a encontrar aí o teu resultado dentro dos seus negócios, tá bom? Então chegou a hora aqui de sair desse caos, de sair dessa sensação de angústia muitas vezes. Então a gente vai te mostrar essa questão de priorizar tarefas, tá bom? Como que a gente faz isso? Primeira coisa é deixar claro quais são suas metas e os seus objetivos. Eles precisam ser claros e precisam ser específicos. É isso que vai te dar o direcionamento para você poder realizar muito mais coisas. Porque você precisa deixar os seus objetivos claros. Eu quero fazer a minha empresa crescer. Eu quero fazer a minha empresa de um dia para o outro. Isso não está claro e não está específico. Então, se você quer fazer sua empresa crescer, deixe claro quanto você quer crescer. Em que nível que você quer crescer. Se é em faturamento, se é em número de clientes. Qual o tempo que você espera esse crescimento? Isso de fato é ser específico. E aí você começa a colocar metas diárias para poder crescer. Eu quero abrir uma empresa. É muito vago. Você quer vender tal coisa, você quer vender um produto ou um serviço para um cliente em 6 meses, em 1 mês, em 30 dias. E aí você vai fazer atividades diárias, metas diárias para você poder realizar. E dessa forma, quando você tem claro os seus objetivos, você vai entender o que precisa ser feito. E a gente chama isso de plano. Plano que precisa ser desenvolvido para você alcançar essas metas. Quando você define o plano, fica explícito o que precisa ser feito. Fica muito claro o que precisa ser feito. O que acontece muitas vezes é que você não deixa claro e nem específico e aí fica difícil fazer um plano. Porque abrir uma empresa pode ser uma empresa de qualquer coisa. Para crescer pode ser qualquer valor e aí você fica muitas vezes perdido. Então esse é o ponto crucial de todo esse conceito, que é você estabelecer as metas e os objetivos de forma clara e específica, tá bom?
Vamos para a segunda parte, classificar a importância, né, de cada ação. Identifica o que é crucial, identifica o que é importante ser feito, identifica o que é urgente. Urgente era importante um dia, você acabou não realizando e se tornou urgente. Então você vai ter que avaliar diariamente quais são as ações que precisam avançar diariamente para você poder cumprir a sua meta, para você poder cumprir os seus objetivos. É simples assim, olhando diariamente quais são as ações que precisam ser feitas. E obviamente que você vai precisar de disciplina, de persistência, porque a gente vai ter uma tendência de não fazer o que precisa. Isso a gente chama de procrastinação. Mas quando você estabelece o seu plano, fica muito evidente o que precisa ser feito. E aí, o que acontece dentro desse contexto? As distrações vão vir com muita intensidade. Elas vão acontecer de forma muito frenética. E você tem que fazer o quê? Você tem que se desconectar disso. Você tem que eliminar as notificações. Você tem que eliminar as interferências. E aí se concentrando naquelas atividades que de fato você já estabeleceu. Você já selecionou que precisam ser feitos. Porque senão você não vai atingir seu objetivo. Senão você não teria feito o plano para atingir seu objetivo. É muito evidente isso e a gente às vezes acaba procrastinando, às vezes a gente acaba deixando para depois. As distrações, elas são o que roubam uma boa parte do nosso tempo. Então elimine essas distrações. Se você tem dificuldade de enxergar o que é uma distração, tenta anotar todas as suas atividades diariamente. O que você faz de minuto a minuto. Estou fazendo isso, uma hora eu li um e-mail, outra hora eu li um WhatsApp, outra hora alguém veio conversar comigo, outra hora eu fui pesquisar uma notícia, me aprofundei mais naquela notícia, me distraí, abri 30 janelas, né, da internet, aí me perdi. Isso são distrações, porque não faz sentido você muitas vezes fazer isso dentro do teu dia a dia. Você poderia ter deixado isso para depois, para um outro horário, e ter focado e se concentrado naquelas atividades que você definiu para você executar o seu plano. Outra coisa, agrupe tarefas similares, né, e evite alternar entre tarefas. O que significa isso? É você trabalhar em blocos. Se você vai ler mensagens, você vai ler mensagens de e-mail, de celular, de tudo que for mensagem você vai ler naquele horário específico. Então você está agrupando isso. E aí você deixa lá para pesquisar, para você fazer pesquisa sobre temas, você deixa tudo num único horário, num bloco de tempo, né? Começa às 8, termina às 9. Começa às 8, termina às 9, é um bloco. Você vai fazer só respostas de e-mail, você vai fazer só respostas de WhatsApp, você agrupou dentro de um bloco de tempo, tá bom? Então procure fazer isso e isso vai te ajudar muito, vai te ajudar a organizar melhor. Eu vou te dar um outro exemplo. Vai fazer reunião, deixa um período do dia, um único dia somente para fazer reuniões. Isso é um bloco de tempo que você destina para isso e você está agrupando atividades que são desse mesmo formato, tá bom? Isso ajuda muito a organizar o tempo. E aprenda a dizer não. Né? Não se sobrecarregue aí em função de agradar as pessoas, porque se você ficar agradando muitas pessoas, você vai deixar de agradar a principal pessoa que é você. Você não vai conseguir realizar os seus projetos e os seus objetivos, porque você sempre está fazendo coisas dos outros, menos a sua, que é a mais importante. Então aprenda a dizer não. Obviamente que você vai ter que criar técnicas aí para você colocar dentro do seu dia a dia para dizer não. Se for um chefe ou coisa do tipo, você pode perguntar assim, você quer que eu pare de fazer atividade A para fazer a atividade B que você está me pedindo agora? Qual atividade é mais importante? Qual atividade que eu devo priorizar? Você acaba, né, colocando isso, a responsabilidade para quem está te passando a tarefa, tá bom? Agora, se você é dono do teu negócio, se você está ali no teu dia a dia e você precisa optar entre A e B, você tem que verificar qual atividade que vai te trazer mais resultado e você tem que avaliar isso constantemente, tá ok? Então, avalie sempre. Quando você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outras. Então, você tem que ter muita certeza que o sim que você está dizendo é muito mais importante do que o restante que você está dizendo não. Tá bom? E aí comece agora a conquistar todo esse conceito, começa a melhorar o seu dia a dia e você obviamente que vai reduzir o seu estresse, porque você vai conseguir controlar melhor aí as suas atividades. Siga essas dicas e compartilhe com a gente aí os seus resultados, compartilhe aí o que você tem feito, compartilhe com a gente as suas dúvidas, os seus anseios muitas vezes. Eu vou colocar aqui para você sempre uma mensagem para poder te ajudar cada vez mais. Não deixe o tempo escapar, o tempo é vida. Cada minuto que você deixa passar, você está deixando de realizar. Comece a priorizar suas atividades ainda hoje. Comece a mudar isso. Isso muitas vezes acaba sendo um vício, né? A gente acaba se acostumando dessa forma
e aí a nossa vida fica, né, um caos muitas vezes. Então deixa a sua vida mais organizada e mais tranquila, pratica essas ações. Coloque aqui se você tiver dificuldade, a gente vai sempre estar te respondendo para poder te ajudar, tá bom? Quer mais conteúdo sobre organização do seu tempo, do seu dia a dia? Tem e-book aqui para você poder acessar. Então acesse o e-book, aqui é o link, para você poder entender outras dicas que vão te trazer mais tempo, trazer mais organização do seu tempo para você realizar cada vez mais. Então, se você tiver dificuldade, pode mandar uma mensagem direta para mim, que eu coloco para você o link para você baixar o nosso e-book aqui com muitas dicas de organização do tempo, tá bom? Ponto crucial dentro de todo esse conceito é viver apagando incêndio. Muitas vezes é um vício, você acaba achando legal, você se sente importante muitas vezes, mas você está sendo muito pouco produtivo, você está realizando muito pouco. Então, isso não pode, né, permanecer na sua vida se você de fato quer realizar seus sonhos, quer trazer mudança para a tua vida. Tá, ok? Então priorize as tarefas que são importantes. Cuide do seu tempo, cuide do seu dia a dia, senão isso cada vez mais tende a ficar pior e a gente fica louco ou louca e aí acaba, né, muitas vezes até desistindo de tudo que você está fazendo. Né? Para você ter resultados diferentes é preciso fazer coisas diferentes, tá bom? Isso tudo faz parte da nossa metodologia Auxílio de Empreender. Se você quer bater um papo, a gente coloca para você aqui um diagnóstico inteiramente gratuito para eu poder entender como é que você funciona, quais são as suas necessidades e a gente entregar para você um programa customizado para você poder aí de fato crescer. Plano e ação aqui sempre. Eu já te deixei 5 ações para você poder fazer, para você poder modificar aí o seu cenário. Basta você colocar em prática, agir, só depende de você. Mesmo assim, se você tiver dificuldade, entre em contato com a gente que eu vou estar te respondendo, tá ok? Gostou do nosso conteúdo? Curte, compartilha, dê um like aqui pra gente, porque isso vai fazer esse conteúdo chegar a muito mais pessoas. E muito mais pessoas serão ajudadas com esse conteúdo. E aí você vai estar ajudando a gente e, obviamente, as pessoas que receberem esse conteúdo, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.